Você já memorizou algum livro ao longo da sua vida? Lembra-se de alguma parte da página em que estava, o parágrafo? Um pouquinho complicado, né? Pois existiu um homem que memorizou 12.000 livros ao longo da sua vida. Eu sou a Sara Braga e este é o Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Hoje nós vamos falar sobre o Lawrence Kinpeek, um assunto muito intrigante, né, Felipe? Com certeza, e eu achei esse tema muito bacana, né, porque as pessoas não podem deixar esquecer que existiu um homem como esse. Não mesmo. Né? Esse cara marcou a ciência e marcou a vida de todos aqueles que, como eu, estudam científico espiritualismo. Então nós não podemos deixar esse nome ser esquecido. Achei muito legal você ter sugerido essa pauta. Bacana. Gente, o Lawrence Kinpeek nasceu em 11 de novembro de 1951 com macrocefalia. Quando estava com 9 meses, um neurologista disse que ele era um completo retardado e que jamais andaria, falaria e nem teria interações sociais. Imaginaram que ele era autista, mas suspeitam que ele tinha a síndrome Optic-Cavegia, ou FGS, que é causada por um ou mais genes recessivos no cromossomo X. O interessante, né, é que ele tinha de fato uma série de sintomas de autismo, né? Mas ele surpreendeu os pais porque antes de 2 anos de idade, antes de completar 2 anos, ele já estava lendo e já estava decorando enciclopédias inteiras. Uau! O Kinpeek era um autodidata, ele aprendeu sozinho a ler com menos de 2 anos de idade. E começou a ler e a memorizar. Isso foi um espanto para os pais dele, né? Porque era um menino extremamente introvertido, extremamente ensimesmado. Não falava com as pessoas, não tinha comunicação, ele era muito fechado no mundinho dele, no mundinho interior dele. Pra você ter uma ideia, ele só foi aprender a subir degraus de uma escadaria com 16 anos de idade. Nossa! Ele era totalmente dependente do pai, né? Porque o pai e a mãe se divorciaram, então o pai tornou-se o cuidador dele. Né? Ele só foi aprender a subir escadas com 16 anos, ele não escovava dente, ele não abotoava a própria camisa, então o pai fazia tudo para ele, né? Penteava os cabelos, barbeava, escovava os dentes. Então assim, o pai foi uma extensão praticamente da vida física e corporal do Kinpeek. É incrível um homem com essa habilidade mental, né, de memorizar livros imensos e ter dificuldade com coordenação motora, coisa simples. É tão contradizente, é estranhíssimo. É extremamente esquisito isso, né? Gente, o Kim era apaixonado por conhecimento. Ele lia de tudo. Adorava passar horas lendo na biblioteca pública da cidade de Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos, que era sua cidade natal. Ele lia, em média, 8 livros por dia. Demorava apenas 1 hora para ler e memorizar cada obra. Lia 2 páginas simultaneamente, uma com cada olho. Isso é muito, muito legal. Então, assim, ele memorizou 12.000 volumes, inclusive listas telefônicas, listas de códigos postais e obras complexas, como as de William Shakespeare. Uma coisa bastante interessante, né, que marcou a história do Kinpeek. Vocês lembram do filme Rain Man? Foi um filme que ganhou 4 Oscars em 89. O filme foi lançado em 88, foi um grande sucesso, e era estrelado pelo Dustin Hoffman e pelo Tom Cruise. O Dustin Hoffman fazia o papel de um autista sábio, de um savant, né? E o Tom Cruise era o irmão dele no filme. Então mostra tudo o que acontecia na vida daquele rapaz, né, que tinha todos os problemas de comunicação normalmente atribuídos aos savants,
mas era um gênio de cálculo, um gênio de memória e tal e tal. Então o filme conta mais ou menos isso. Conta a história de um savant chamado Raymond Babbitt, que é uma fantasia, não existiu na verdade. Mas para fazer o personagem, o Dustin Hoffman conheceu vários savants. E na época imaginavam que o Kim era savant. Só depois vieram descobrir que ele não era um autista, que ele tinha um outro distúrbio, né? Enfim, aí ele foi conhecer o Kim Peek. Foi conhecer o Kim Peek para construir o personagem dele e ficou impressionado com os talentos de memória do Kim Peek. Ficou realmente boquiaberto com o que ele viu, porque ele imaginava que era um exagero. Quando ele conheceu o rapaz, ele viu que não era nada exagerado e ele ficou extremamente encantado com o menino. Agora, o legal é que o Kim Peek, até aquela época, do lançamento do filme, em 88, ele era aquela pessoa introvertida, ensimesmada, fechada, não conversava com as pessoas, não olhava nos olhos da pessoa. E depois que o filme foi lançado e fez sucesso, pela primeira vez, o Kim Peek ganhou confiança para conversar com as pessoas olhando nos olhos. E ele já estava com 37 anos de idade. Nossa, que coisa linda! Gente, que bacana! Inclusive, perdeu mesmo a timidez, né? Porque ganhou milhares de admiradores no mundo inteiro, protagonizou vários documentários. Sim. Nossa, muito, muito incrível essa trajetória do Kim Peek. O legal é que as pessoas se aproximavam dele, né? Porque elas... era uma brincadeira que ele gostava de fazer, ele se divertia muito e gostava de fazer isso, né? As pessoas diziam dia, mês e ano em que elas tinham nascido. E ele respondia na hora qual era o dia da semana, né? Além disso, ele contava para as pessoas notícias da época, do dia do nascimento. Ele tinha na memória as manchetes, os acontecimentos mais importantes daquela data. Então as pessoas ficavam extremamente surpresas e muitas iam checar para ver se era verdade, se não era mentira. Ele tinha na memória os acontecimentos mais importantes daquela data de nascimento de cada uma daquelas pessoas que conversava com ele. E isso acontecia assim dezenas de vezes por dia. Por causa do filme Rain Man, ele e o pai viajaram a vários países, fazendo demonstrações em universidades, estiveram em vários grupos de pesquisa, né, que investigavam os mistérios do cérebro do Kim Peek. Neurocientistas, neurologistas, né, de vários países ficaram apaixonados pelo estudo desse fenômeno Kim Peek, né, porque realmente era um assombro para a ciência, né? Para nós, científicos espiritualistas, foi algo maravilhoso, porque nos permitiu criar uma série de especulações muito importantes sobre as potencialidades do cérebro humano. Será que nós, aqui, que não somos autistas e não temos essa mesma moléstia, né, que acometeu o Kim Peek, será que nós temos dentro de nós essa capacidade de memorização e que está guardada de algum jeito, está oculta dentro da gente? Quem sabe? E não foi à toa, né, que o Kim Peek foi tema de 22 documentários e cerca de 4.000 artigos. Isso é impressionante, Até porque, gente, ele não conseguia somar 2 mais 2, não conseguia contar dinheiro, como a gente faz assim, com facilidade, naturalmente. Essa contradição entre a potencialidade do cérebro dele para memorização e ele não conseguir contar dinheiro ou somar pequenos números é espantosa. É espantosa. Afinal, o que a ciência nos diz sobre o funcionamento do cérebro dele? Isso é interessantíssimo. Só isso já daria vários programas, né? Porque o que a ciência pôde aprender e observar estudando o cérebro do Kim Peek é fantástico, né? O cérebro dele era uma bagunça. Estruturalmente, o cérebro dele era um assombro. Primeiro porque os dois hemisférios não tinham interligação. O cérebro não tinha corpo caloso, né? Que já é estranho. O cerebelo dele quase não existia. Ele tinha um pequeno vestígio de cerebelo, né? O que as pessoas normalmente chamam, né, de comissura anterior e posterior também não existia no cérebro dele. Então, o interessante é que, não tendo comunicação do hemisfério direito e esquerdo, era bizarro como que ele tinha essa capacidade tão grande de memorizar e guardar dados. Agora, posteriormente descobriram
que apesar de ele não ter essas ligações entre os hemisférios normais que seriam esperadas, né, gradualmente os hemisférios foram se interligando, os neurônios foram se interligando de outras formas, foram criando ligações incomuns, bizarras, inesperadas. Então os cientistas acham que essas interligações incomuns devem ter sido as responsáveis, né, por essa multiplicidade de fenômenos incríveis de memorização do Kim Peek. Nossa, que maravilha, impressionante. Não é, e ele foi uma bandeira, né, uma bandeira muito importante que sinalizou para a ciência, mais que nunca, que nós temos ainda muito a descobrir, né? Que o cérebro e a mente são dois universos de mistérios e maravilhas inesgotáveis, né? O pai dele, né, o pai do Kim Peek, faleceu em 2014, mas o Kim Peek morreu antes, né? 2009. Morreu em 2009, o que foi muito interessante, né? Porque o fato de ele ter morrido antes do pai, né, impediu que ele ficasse praticamente desguarnecido, né? Porque o pai era o cuidador dele. O pai fazia tudo por ele, né? Foi praticamente, eram os olhos, as pernas, enfim, era tudo que ele precisava para continuar existindo de forma digna, né? Então, e é interessante que o Kim Peek até costumava dizer, né, que ele e o pai dividiam a mesma sombra. Era uma dupla dinâmica que deixou saudades e que certamente faz falta para os pesquisadores das neurociências. Não só para os pesquisadores das neurociências, mas para as pessoas que gostam de pesquisar e admirar esses fenômenos, vai fazer falta sempre, porque realmente foi um fenômeno e uma coisa inesquecível, com certeza. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa breve apresentação e fiquem espertos, porque vai vir muita coisa interessante por aí. Eu sugiro que você, se você gostou, que você dê o seu like, né? Faça seus comentários, ative as notificações, o sininho é importante para a gente, tá? Para a gente poder continuar progredindo aqui neste canal. E inscreva-se, por favor. Sim, inscreva-se, nós precisamos de inscrições e prometemos para vocês que muita coisa legal vem por aí. Obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau. Tchau.